Então vamos lá, pessoal. Nessa primeira parte aqui de vínculos, a gente vai ver como que a gente resolve vínculos em polias, né? Que é um dos mais famosos e um dos mais importantes tipos de vínculo, né? Então, primeira coisa de tudo, como que a gente vincula corpos que estão ligados, interagindo um com o outro por fios, e esses fios, obviamente, aí estão interagindo entre si por polias. Como que a gente vai verificar o vínculo quando tem uma polia? Existem duas formas interessantes aqui que eu acho boas. Na verdade, eu já vi três formas de resolver, porém, uma não acredito que seja tão bacana assim, é muito complicado a forma de fazer. Então, existem duas formas de achar esse vínculo. Uma maneira é a partir do trabalho virtual. A gente utiliza uns conceitos de trabalho virtual, que é uma maneira bem interessante. E existe uma maneira que eu gosto de chamar ela de método das velocidades, né? Então, o método das velocidades é um método bem interessante para achar o vínculo com uma polia, certo? Esse método do trabalho virtual a gente vai ver mais para frente, não vai ser agora. Hoje eu vou falar desse método das velocidades, que é um método tão bom quanto o método virtual. Os dois métodos já são bons. Com o método que eu vou mostrar hoje já é suficiente para você calcular qualquer vínculo em qualquer polia. Ok? Então o que acontece? Nesse método das velocidades, a gente precisa entender qual que é o papel da polia no sistema, né? O papel da polia no sistema é mudar a direção ou o sentido do fio sem que ele afrouxe ou estique, né? Então, eu tenho que mudar a direção ou sentido do fio sem afrouxar o meu fio ou sem esticar o fio, certo? Então, quando eu tiver uma polia, o papel da polia no sistema é esse, né? Outro papel da polia também no sistema é diminuir o peso, diminuir a força que você precisa exercer para levantar um determinado corpo. Mas falando de vínculo geométrico, o papel dessa polia vai ser exatamente esse: mudar a direção ou sentido do fio sem afrouxá-lo, né? Vou escrever assim: sem afrouxar o fio, né? Certo? E qual que é a consequência disso, né? Onde que o vínculo geométrico vai aparecer a partir dessa propriedade? Então vamos imaginar aqui que a gente tem uma polia. Vou pegar o caso mais simples primeiro. Uma polia móvel, uma polia que se movimenta. E vai ficar mais claro também quando a gente estiver fazendo as questões, né? E eu vou dizer que essa polia ela sobe com a velocidade v da polia. Eu vou dizer que um lado do fio está dando... Um lado do fio ele tem uma velocidade v1, né? Se eu pegar, por exemplo, um pontinho do fio aqui, eu vou dizer que ele tem uma velocidade v1. Ou se tivesse um corpo aqui ligado a esse fio, né, vamos dizer um corpo 1, ele teria velocidade v1, né? É daí que eu tiro essa velocidade v1. É a velocidade desse fio aqui. A velocidade que esse fio está se aproximando aqui. E do outro lado, vou dizer que tem uma velocidade v2, por exemplo, vou chutar que está para baixo. Poderia estar para cima também, né? O sentido aqui não importa para a gente sempre convenciona um sentido qualquer, e na hora que for fazer as contas, a gente vai verificar se a gente convencionou o sentido certo ou não pelo sinal mesmo, que a gente acha. Okay? O que acontece? Ó, dá para perceber, pelo que eu desenhei aqui, ó, que esse lado aqui da direita, eu estou retirando o fio da polia, vamos dizer assim, né? Esse lado da direita, ele tenta esticar o fio, né? Ele tenta esticar o fio, ele tenta retirar fio, certo? Vamos supor assim, né? Vamos supor que eu colocasse dois potes, né? Um pote aqui do lado esquerdo e um pote do lado direito que está recolhendo ou puxando fio. Certamente esse pote da direita, aqui, ele está recebendo mais fio do que o pote da esquerda. O pote da esquerda, pelo contrário, ele está perdendo fio, né? Por quê? Porque o fio dele está subindo com a velocidade v1, certo? O que tem que acontecer? O que a gente tem que fazer para que o comprimento do fio fique constante, que o fio permaneça esticado, é como se em cada pote a soma das quantidades de fio dos dois lados tenha que ser iguais, né? É como se eu tivesse que fazer isso, certo? Então, esse lado aqui está esticando o fio, ou está tentando retirar o fio, como se fosse isso, uma analogia. Já esse outro lado, ele entrega fio, né? Ele tenta afrouxar o fio, né? Ele entrega o fio. O que eu tenho que fazer para vincular o fio?
para mim vincular a polia? Eu tenho que dizer que o tanto que está entregando de fio do lado esquerdo é o tanto que está retirando fio de um lado. Então, tanto que eu puxo de fio de um lado, eu retiro do outro, certo? Então, é só eu fazer isso. O vínculo é você dizer que a velocidade, a taxa com que eu retiro o fio de um lado é igual à taxa com que eu entrego o fio do outro, né? Esse é o vínculo, essa é a ideia do vínculo. Então, como que eu fazeria o vínculo aqui nesse caso? Nesse caso aqui, ó, eu simplesmente olharia e falaria, se a polia tem um valor VP, ó, do lado que eu estou entregando o fio, eu entrego o fio com uma taxa V1 menos VP, que é a velocidade relativa entre o fio e a polia. É a velocidade relativa entre o fio e a polia. Bacana? Do outro lado, eu estou retirando o fio em uma taxa velocidade da polia mais V2. É só você perceber o seguinte, ó. É só você pensar na velocidade relativa mesmo, ó. Esse ponto aqui, ó, imagina que tem um ponto aqui, um ponto 1, e imagina que tem um ponto 2 no fio. Né? Qual a velocidade relativa desses pontos com a polia? Se eu falar que a velocidade relativa desses pontos com a polia são iguais, é como se eu dissesse que a distância entre 1 e 2 nunca se altera. Né? Então eu não preciso ficar fazendo aqueles desenhos de situação inicial e final, porque isso é muito mais complicado. Eu penso que tem um ponto 1 aqui nesse fio, um ponto 2 nesse fio do lado direito, e a distância entre eles tem que permanecer constante. Então as velocidades relativas têm que ser iguais. Então significa que V1 menos VP, que é a taxa que 1 se aproxima da polia, tem que ser igual a VP mais V2, que é a taxa com que o 2 se afasta. Né? Então, a taxa com que um se aproxima é a taxa que o outro se afasta. Então, a velocidade da polia vai ter que ser, quando a gente fizer a conta, V1 menos V2 sobre 2. Sempre que a gente achar um vínculo com as velocidades, o método das velocidades é o seguinte, a gente achou o vínculo com as velocidades, a gente troca a velocidade por aceleração, que é como se eu estivesse derivando essa fórmula aqui, né? Mas você não precisa entender de derivada, né? Você acha o vínculo com a velocidade e troca a velocidade por aceleração. Então, como que eu relacionaria aqui esses vínculos? Eu diria que a aceleração da polia, da maneira que eu convencionei aqui, vai ser a subtração da aceleração de 1 menos a aceleração de 2 sobre 2. Vai ser essa média aí. Certo? E a gente vai perceber que sempre a aceleração da polia vai ser a média da aceleração do fio que está na esquerda e o que está na direita, quando os fios estiverem paralelos assim, né? Mas existem casos que o fio não está paralelo e que essa regra não vai valer. Como que a gente descobriu isso? Pelo método das velocidades. Então, por exemplo, olha, se vamos supor aqui, ó, como que a gente faria isso, né? Se vamos supor que a gente tivesse um problema que fosse o seguinte, ó, vamos imaginar que eu coloco um bloquinho aqui, ó, preso em cada um dos fios e que tem um fio ligado à polia com outro bloco preso a ele, né? Então, vou dizer aqui, ó. Então, como que a gente aplica vínculo geométrico? A gente aplica da seguinte forma, ó. Imagina que tem um corpo 1 preso aqui desse lado da polia, tem um corpo 2 preso desse outro lado da polia e tem um fio que prende a um terceiro corpo aqui, ó, que é exatamente o corpo que está preso à polia. A aceleração do corpo 1 tem que ser igual à aceleração do fio 1, né? Porque eles estão conectados. A aceleração do corpo 2 tem que ser igual à aceleração da parte 2 do fio, porque eles estão conectados. E o 3 tem que ter a mesma aceleração da polia, porque eles estão conectados. Então, se eu fosse fazer esse vínculo, eu faria da seguinte forma, como eu convencionei aqui, ó. A aceleração de 3 tem que ser a aceleração de 1 menos a aceleração de 2 sobre 2, exatamente da maneira que eu convencionei. Se eu convencionasse o V2 para cima, no vínculo viraria uma soma, né? Então seria a soma das acelerações sobre 2, porque eu convencionei a aceleração de 2 para cima. Então, o sinal que você coloca no vínculo sempre depende de como que você convenciona o sentido das acelerações, certo? Quando a gente for fazer os exercícios, vai ficar muito claro isso, porque na hora que a gente for fazer a força resultante, por exemplo, olha, como eu convencionei V2 para baixo, a aceleração eu estou convencionando para baixo aqui, ó. Então, isso significa o quê? Significa que se eu colocar o peso de 2 aqui e a tração, na hora que eu for fazer a força resultante, igual a massa vezes a aceleração, eu tenho que fazer peso de 2 menos a tração, porque eu convencionei que a aceleração está para baixo. Se a aceleração está para baixo, eu estou dizendo que o peso é maior que a tração.
Se eu convencionasse que a aceleração está para cima, eu teria que inverter essa ordem. A tração teria que ser maior que o peso, então seria tração menos o peso. E no vínculo geométrico eu trocaria o sinal da aceleração. E no final das contas vai dar no mesmo, né? Não vai ter diferença de resposta em um caso ou outro. Então, quando você corrige o vínculo, o sentido no vínculo, você também corrige o sentido na lei de Newton, porque uma coisa está totalmente ligada à outra coisa. Okay? Então, quando a gente tem polia móvel, a gente acha o vínculo na polia dessa forma, né? Mas vamos supor que esses fios aqui não tivessem paralelos um ao outro, não tivesse os dois bonitinhos na vertical aí. Vamos supor que algum desses fios aí tivesse inclinado. Como que a gente acha o vínculo por esse método das velocidades quando o fio está inclinado, né? Aí uma observação também antes de continuar, né? Se a polia não tivesse velocidade, ó, dá para perceber aqui que a aceleração de 1 e de 2 tem que ser iguais, né? As acelerações têm que ser iguais. Por quê? Porque se a polia está fixa, o tanto de fio que eu retiro de um lado tem que ser igual ao tanto de fio que eu retiro do outro, né? Por exemplo, olha, uma polia fixa, tem o fio de um lado, um outro fio do outro, ó. Tem um corpo A ligado de um lado, tem um corpo B ligado do outro. Como a polia não se movimenta, o tanto de fio que eu entrego para cima, por exemplo, tem que ser o tanto de fio que eu retiro para baixo. Tem que ser iguais, porque a polia não se movimenta, né? Lembra lá, né? Se tem um pontinho aqui 1 e um pontinho 2, para eles não se distanciarem, já que a polia não se movimenta, as velocidades têm que ser iguais. Mas e se eu tivesse fio e polia com uma determinada inclinação aqui? Como que eu faria para achar a relação das velocidades de cada um? Então vamos supor que eu tenho um fio aqui na vertical e eu tenho um fio aqui, olha, inclinado aqui, vamos dizer, de um ângulo θ. Né? Então eu tenho um ângulo θ aqui. Como que eu acho esse vínculo, né, nesses caras? Vamos dizer, por exemplo, olha, tem um corpo aqui ligado à polia. Vamos dizer que tem um corpo aqui ligado à polia e esse corpo ele tem uma velocidade horizontal. Por exemplo, ele tem um corpo, esse corpo ele está se deslocando para a direita, uma velocidade horizontal, que eu vou chamar de velocidade da polia. Aí eu vou dizer o seguinte, olha, desse lado aqui tem uma velocidade v1 para baixo, por exemplo, certo? E do outro lado a gente tem uma velocidade v2 nessa direção aqui. Como que eu relaciono essas velocidades? Eu preciso saber relacionar essas velocidades nessa situação, né? E quando a gente fizer os exercícios que tiver polia com fio, que o fio inclinado assim, a gente vai precisar ter esse entendimento. Como que a gente acha a relação das velocidades para achar o vínculo nesse caso que está inclinado? A gente tem que sempre calcular a velocidade relativa na direção do fio, né? A gente tem que sempre calcular a velocidade relativa da polia com o corpo na direção do fio. Esse caso aqui é o caso mais complicado que tem, né? Então, por exemplo, olha, eu vou calcular a velocidade relativa dessa parte de cima aqui do fio, que está inclinada. Como que eu calculo essa velocidade relativa? Então, eu vou tracejar aqui a direção do fio e eu tenho que decompor a velocidade da polia em duas, né? Então, a polia vai ter duas velocidades. Ela vai ter uma velocidade perpendicular a essa reta. Né? A polia vai ter uma velocidade perpendicular a essa reta. Eu vou chamar aqui, se eu for observar o ângulo, olha, o ângulo θ está aqui, né? Então, aqui vai ser velocidade da polia vezes o seno de θ. E nessa direção para baixo, seria a velocidade da polia cosseno de θ. Então, eu tenho essa propriedade aqui. O que acontece? Ó, a velocidade relativa na direção do fio aqui, que eu estou entregando o fio, vai ser V2 menos VP cosseno de θ. Aí você fala assim, mas aonde que aparece
velocidade da polia seno de θ? Não aparece em lugar nenhum, porque ela não influencia no vínculo. Como essa velocidade, Vp seno, é uma velocidade perpendicular à direção do fio, é como se fosse uma velocidade de rotação em torno de um ponto de contato do fio. Essa velocidade ela não influencia no encurtamento ou no encurtamento do fio ou no esticamento do fio. Se eu pegasse, por exemplo, um pontinho aqui do fio e comparasse a velocidade relativa dele com a polia, esses dois pontos aqui, comparasse a velocidade relativa deles, essa componente perpendicular, ela não faz esses dois pontos se distanciarem, né? Essa componente perpendicular, ela não faz os dois pontos distanciarem, né? Essa componente aqui, ó, entre esse ponto e esse, essa componente perpendicular aqui, ó, ela não influencia no distanciamento de um ponto com o outro. Agora, a componente tangencial, sim, influencia. Então, eu tenho que utilizar a componente tangencial. Por outro lado, para esse V1, como o V1 e a velocidade da polia são perpendiculares, então a velocidade da polia não influencia na velocidade relativa entre eles. Ó, se eu pegar um ponto aqui no fio, esse ponto aqui, por exemplo, olha, o quanto que esse fio se aproxima ou se afasta da polia. A velocidade da polia já é perpendicular a esse fio, tá vendo? Ó, já é perpendicular. Então, o tanto que esse ponto se afasta da polia é exatamente V1, ok? Então, o V1 já é a velocidade relativa. Então, isso aqui é a velocidade relativa da parte de cima, e esse termo, que é a velocidade relativa da parte de cima, que eu estou recolhendo o fio, né? Quanto que esse ponto 1 está se aproximando da polia, desse ponto 2 aqui. Essa taxa aí, V2 menos Vp cosseno de θ. E quanto que esse ponto 3 está se aproximando da polia, está se aproximando tá se afastando da polia, na verdade. Está se afastando com a velocidade V1. Então, essa velocidade relativa tem que ser igual a V1. Então, eu posso dizer aqui, ó, que o meu vínculo vai ser qual? Vai ser que V1 tem que ser igual a V2 menos Vp cosseno de θ. E aí, essa aqui é a minha relação de vínculo. E daí a gente consegue achar os vínculos. Eu vou parar por aqui nesse vínculo, porque vai ficar mais claro quando a gente resolver as questões, como que acha esses vínculos aqui. Mas no caso que tem a polia inclinada, a gente faz dessa maneira. Eu acho que agora é melhor a gente aplicar esses conceitos em questões para a gente conseguir compreender melhor esse método e essa forma de analisar o vínculo geométrico com polias, ok? Então, existem dois casos aí. Sempre a gente vai olhar que o fio tem que ter um comprimento constante. Para achar o vínculo, a gente tem que olhar as velocidades em cada lado do fio, né? O tanto que eu aproximo o ponto da polia de um lado tem que ser o tanto que eu afasto do outro, para que as distâncias em cada ponto do fio permaneça constante, né? Dois pontos no fio tem que estar sempre equidistantes, né? Não pode mudar a distância entre eles quando eu percorro o fio. Então, esse aqui vai ser o vínculo nesse caso inclinado aqui. Sempre que você tiver qualquer outro caso inclinado, você tem que proceder dessa mesma forma, ok? Então, se a velocidade Vp não fosse horizontal, fosse uma velocidade num outro sentido aqui, você teria que decompor ela para as duas componentes, né? Por exemplo, se a velocidade da polia fosse nessa direção, você teria que decompor ela nas duas componentes, tanto para calcular a velocidade relativa de um lado quanto do outro, ok? Então, talvez essa última parte que é mais complicada tenha ficado um pouquinho confuso, porque ela é um pouco mais complicada mesmo de entender. Então, acho que o melhor entendimento é fazendo as questões práticas, né? E verificando como que a gente acha vínculo em polia. Mas, no geral, a gente faz sempre dessa forma, usando o método das velocidades. Então, vou resolver aqui alguns exercícios para vocês nas próximos vídeos. E depois que a gente vê esse método, a gente mostra como que calcula vínculo utilizando